Salve, salve investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Smartcast, podcast oficial da Smart Summit, o melhor, o maior, melhor de todos os eventos de investimento, empreendedorismo e finanças do Rio de Janeiro. Estamos aqui com o Rafael Pena. Apresenta o nosso convidado aí, Rafa. Acho que ninguém melhor para ser apresentado que o Fábio. A gente vai falar de um assunto polêmico para o que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que o Fábio ele vai conseguir tirar de letra. Então, Fábio, fala um pouquinho quem é você, qual é a instituição que você representa hoje. Beleza, gente. Meu nome é Fábio Freitas, eu sou sócio fundador da Progredir Investimentos. Estamos aqui num evento sensacional, uma estrutura que a cada ano surpreende, cresce, o maior evento do Rio de Janeiro. Vamos tentar recuperar essa cidade, né? Nós somos aí guerreiros por estarmos com o negócio aqui. Sou carioca. Nosso negócio está aqui, a Progredir Investimentos é um multifamily office que está aqui há 12 anos no mercado. A gente fica com o escritório na Barra da Tijuca. E somos um dos guerreiros aí para tentar manter o Rio com o mercado financeiro que ainda respira, e vamos tentar colocar cada vez mais essa coisa funcionando. A gente só mora na cidade mais bonita que existe no Brasil, né? Não tem como. Eu acho que antes de tudo a gente podia entrar por trás do que é a Progredir Investimentos. Como é que vocês começaram? De onde veio? Como é que veio a ideia de começar esse negócio? Legal. Eu acho que a motivação é um negócio que... Eu acredito muito num negócio chamado propósito. Propósito hoje virou uma palavra bonita, todo mundo diz que tem. Mas a ideia da Progredir... Eu estou com 41 anos, sem cabelo. Na época eu tinha... Eu tô chegando lá. Na época eu tinha cabelo e tinha 25 anos de idade quando eu idealizei o conceito da Progredir. Eu trabalhava no Unibanco na época. E aí eu vi clientes extremamente carentes de suporte. Eu trabalhava numa área de investimentos apenas, que chamava estrategista financeiro. E eu via os clientes assim precisando da gente como nunca, e a gente tinha um escopo de produto muito limitado. E aí eu tive uma ideia falei, peraí, se um dia tiver um negócio que possa trazer o mercado para esse cliente e não ficar preso a uma plataforma, um banco, uma estrutura. Conversei com meia dúzia de pessoas mais velhas do que eu, e o pessoal falou assim, tua ideia é sensacional, mas dá uma olhadinha no espelho. A cara de neném, 25 anos, senta no mercado, trabalha uns 10 anos e depois você monta isso. Eu fui metade obediente, eu sentei no mercado, migrei para o Citibank, só que eu não trabalhei 10 anos, eu trabalhei 5. E aí construí a Progredir Investimentos com esse objetivo, de fazer um trabalho 200% literalmente voltado para o cliente. Nosso modelo de remuneração é claro, transparente, comissão de investimentos volta para o investidor. Mergulhamos na vida do indivíduo, da família, para tentar entregar investimentos com planejamento financeiro, com planejamento patrimonial. A gente não acredita em investimento como meta única. Dinheiro para a gente é um meio, não é atividade fim. Sim. E aí a gente conecta esse dinheiro da família, esse projeto da família com vida real. Aposentadoria, viver de renda, sucessão, internacionalização. Se for uma família com patrimônio muito mais elevado, a preocupação não é mais a geração deles, são as próximas. E aí você tem que focar em legado financeiro, blindagem. Então é um multifamily office realmente completo no sentido de trabalhar para as famílias o projeto de investimentos de cada uma com uma dinâmica de associação de demandas de vida real. Entendi. E fazer esse trabalho acontecer, que no Brasil ainda é mais desafiador, né? Porque no final das contas a gente tem algumas instabilidades jurídicas, políticas, econômicas. Nosso economista diz aqui que o passado muda, né? Se o passado muda, não é no fácil. No Brasil até o passado é incerto, né? Não dá pra Por isso que no evento o projetar futuro é difícil, né? É difícil. A partir das 4 a gente começa a beber porque é o melhor que tem para fazer. Ontem a gente estava conversando com outro convidado que ele falou que o Brasil obriga a gente a beber. É isso. Então não tem como. A gente trabalhar, esperar o melhor, projetar o pior, esperar o melhor e tomar nossa cervejinha que é de lei, né? Só que, Fábio, cara, deixa eu te perguntar. A gente tem duas escolhas. Ver o copo meio cheio e ver o copo meio vazio. Se a gente vê o copo meio cheio, cara... Quer dizer, copo meio vazio, cara, porra, Brasil, difícil, não sei do que, não sei o que lá. Mas, e se a gente vê o copo meio cheio? Quais são as oportunidades que existem hoje no mercado para esse problema que a gente está vivendo hoje? Tá, deixa eu tentar dividir essa abordagem, então, como é que a gente pensa. A gente pensa o seguinte, o patrimônio de uma família, ele não pode ter a torcida que nós podemos ter como indivíduos. Então, todos nós vamos torcer para dar certo,
cada um tem o seu negócio, a sua atuação, e a gente vai trabalhar no que cabe ao nosso business para dar certo, mas o patrimônio da família não precisa estar torcendo. Então, o que eu quero traduzir com isso? Você pode alocar o patrimônio de uma família e defender esse patrimônio, perpetuar esse patrimônio, diversificar esse patrimônio, pensando que em alguns cenários o pior, em algumas janelas de tempo, pode realmente ocorrer. Mas não significa que a gente, como empresário, como profissional de mercado, como um pai de família, vai andar com essa nuvem pesada, cinza nas nossas cabeças o tempo inteiro. Então eu acho que o patrimônio precisa de um tratamento e a gente pode tentar ser otimista na dinâmica de enxergar a vida, como a gente trabalha nos nossos negócios, porque se a gente paralisar, e talvez fosse um pouco disso que você tenha falado, se a gente paralisar com pessimismo, aí é garantia que tudo vai dar errado. Porque se a atividade privada, se executivos, pequenos empresários, médios, grandes, congelarem pelo eterno pessimismo, o Brasil não falta cisne negro, né? São 1 ou 2 por ano no Brasil. Cisne negro é uma questão de um risco de cauda, uma ruptura de mercado financeiro, um cenário que é mais escasso, né? Tem a ver com uma dinâmica de explicação de curva de probabilidade, só que no Brasil o cisne aparece, meu amigo, 2 vezes por ano. Então, cisne negro aqui é comum. Aqui é isso, o cisne negro tá passando pela gente aqui. Se bobear, tem um atrás de mim aqui passando agora, eu não tô vendo. Então, acho que a nossa postura é um pouco dessa, nesse sentido. Patrimônio é de um jeito, focando perpetuação e muita aderência com aquela família. Muita aderência com o que aquela família precisa, com o que ela busca, com as necessidades. Agora, se a gente mergulhar no pessimismo de política, de economia, que várias vezes nos cerca, o pessimismo legal, que várias vezes são ameaças jurídicas, de instabilidade institucional, tributária, se a gente mergulhar nisso tudo, a gente vai se escondendo, sumindo e todo mundo vai ter que começar a tomar tarja preta de manhã, de tarde e de noite. Então acho que é esse híbrido, a gente pensa desse jeito. E se você me permitir, tentando falar um pouquinho do momento, a gente na Progredir Investimentos está dividindo esse momento em 2 dinâmicas de janelas de tempo. A gente está bastante preocupado com o médio prazo do Brasil, tá? Porque a gente está vendo repetição de narrativas e de medidas e de discursos que já não deram certo, com pessoas de uma tecnicidade muito questionável, com discursos radicais, né? E aí um parênteses que eu acho que é super importante falar, pessoal. A Progredir Investimentos não tem objetivos políticos. Porque hoje, quando você dá uma opinião econômica, ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Né? Você está fazendo o seu trabalho. O meu trabalho é proteger o patrimônio dos clientes. Eu trabalho analisando medidas do governo Bolsonaro, medidas do governo Lula, medidas do governo futuro, que não existe ainda, porque a minha missão é interpretar o que está acontecendo e tentar agir pró-investidor, pró-família, tentando atenuar os movimentos que a gente está vendo. Então, tenho N críticas ao governo anterior, via N ameaças concretas, mas a gente está no momento agora de olhar o atual cenário e tentar entender o ambiente para tentar defender ou atacar oportunidades. Então, só retomando, no médio prazo, eu acho que a gente está seguindo uma receita de bolo perigosíssima, com pessoas pouco técnicas, com muito populismo na mesa, com um discurso como se o Brasil fosse solucionar os problemas estruturais de 500 anos num passe de mágica, um discurso muito perigoso de aumento eterno de salário mínimo, de concessão de crédito público abundante, e vamos que vamos com gasto público, vai recuperar a economia, vai ter churrasquinho, vai ter bebida, e vamos que vamos. E a frase que é a pior de todas, porque a gente até poderia atacar nessa linha com um objetivo mais social. Eu não sou aqueles bitolados de mercado financeiro que acham que não, o social... Não, o social é necessário. Eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos têm escola boa, leite e comida na mesa. Dizer que o assistencialismo não é necessário num país desigual como o nosso, onde as pessoas estão morrendo de fome, para mim é ignorância, ou miopia, ou egoísmo. Então eu acho que sim, tem que ter assistencialismo. É muito confortável falar que não tem, com a minha família toda muito bem, obrigado. Então temos que ter assistencialismo, mas o lado mais perigoso não é o assistencialismo. O lado mais perigoso é, não precisamos de responsabilidade fiscal. Não precisamos trabalhar contas com equilíbrio. E a gente já sabe o que é o resultado disso, né? Então, o médio prazo é essa minha expectativa, infelizmente, de um cenário que está longe desse cenário, na minha opinião, ser uma ruptura. O Brasil vai romper? Vai quebrar? Não, não é nada disso que eu estou falando. Mas é uma repetição de um ciclo de medidas que a gente sabe que no Brasil e no mundo nunca deram certo. Agora, no curto prazo, no curtíssimo, meses, semestres, talvez tenha uma narrativa de ciclo boa.
Porque no final das contas, o que a gente está olhando é um governo que vai acelerar o consumo interno, seja com Bolsa Família R$600, seja com 150 de complemento por criança, de até 6 anos, tem aumento de salário mínimo na mesa com uma reavaliação de aumento adicional a ser feita em maio, tem crédito público farto de Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, que vai começar a acelerar e ligar a máquina de novo. Você tem talvez o grande mérito do Lula, seja a capacidade política e de negociação, que eu tenho zero dúvidas de que ele vai reposicionar o Brasil no mundo, já está reposicionando. Já está vindo dinheiro da Inglaterra, da Noruega, da Alemanha. Então, assim, tem uma habilidade política muito maior do que o governo anterior para reposicionar e reinserir o Brasil no mundo. Temos uma reforma fiscal que vai ser promovida e que eu tenho zero expectativa de que ela seja boa. Mas se não for destrutiva no curto prazo, o mercado vai gostar. Porque o mercado está acostumado a lidar com esse Brasil que sempre é complexo. O mercado olha e fala assim, vai romper? Não, não vai romper. Então tá bom, então com isso a gente lida. O mercado olhou o pacote de ajuste fiscal de 240 bi do Haddad e gostou. E ali é uma retórica, ali é um negócio que é um emaranhado de coisas que não dizem muita coisa, onde ele anuncia 240 bi e na frase seguinte ele diz, mas eu não acredito que isso tudo vai ser conseguido. Se for metade eu já estou satisfeito. Você imagina você na sua reunião de empresa, olha, eu tenho uma meta aqui de 100. Ah, legal. Não, mas eu não acredito nela não, vai ser 50. É mais ou menos isso que ele fez, tá? Sem querer entrar nos pormenores técnicos, né? Mas o mercado não achou ruim. O mercado reagiu positivamente. Então o mercado quer que aquele ambiente seja construído positivo. Então se não tiver uma reforma fiscal destrutiva, se for minimamente palatável, o mercado vai gostar. E aí teremos logo em breve uma reforma tributária que pode simplificar a tributação no Brasil. Isso traz aumento potencial de PIB, isso traz ambiente de negócios positivo. E o ciclo global de curto prazo talvez esteja numa reta final de crise. Estados Unidos com esfriamento econômico, mas com uma potencial recessão mais branda. Europa, até o inverno na Europa, que tinha esse medo, foi mais brando. Uma crise energética que conseguiu... O Barbudo é sortudo, gente. O Barbudo é sortudo. Então, assim, e China fez uma reabertura surpreendente, que no momento agora é caos humanitário, é caos na saúde, sim, mas ao mesmo tempo antecipa um ciclo de reabertura e a gente sabe como é que essa doença funciona. Essa doença vai ficar ali com o olho do furacão de 3 meses e depois a gente vai ter a China reaquecendo. Então o ciclo global é de uma inflação começando a se acomodar, nessa inflação de maior nível de 45 anos, né, um negócio assustador para o mundo desenvolvido, começa a se acomodar. Começa a ter uma acomodação, uma reta final de alta de juros. Começa a China, daqui a pouco o mercado olhar para frente e ver oportunidade. E a verdade é que o Brasil está ganhando de WO. Porque outros emergentes estão piores que a gente. Rússia. Esquece. Rússia, Ucrânia. Ucrânia é um projeto de recuperação de 5, 10 anos a depender de quando acaba a guerra. Turquia. Né? Turquia, esquece. O cara coloca o cunhado dele, o genro, sei lá, no Banco Central. Então, só assim, é legal viajar, né? Só. E a gente olha que a América do Sul, Argentina, a Europa da América do Sul há 50 anos. Esquece. O Chile, a Europa da América do Sul há 15, com grandes dificuldades sociais, desigualdade, discussão de Constituição, reforma, não reforma, problemas sociais graves. Então, assim, sobrou no mundo o quê, pessoal? Uma China que se recupera e o mercado volta a olhar um pouquinho, mas até a China tem dúvidas. Por quê? O investidor está com medo. Xi Jinping está com uma interferência estatal como nunca antes foi vista. Seja regulatória, seja no domínio de ideologia dele para os membros que literalmente comandam o país. Então, China volta para o radar, Sudeste Asiático um pouquinho ali volta para o radar com essa reabertura de China, Índia um pouco, México, Brasil e tem mais o quê, pessoal? Não tem. Então o Brasil está meio ganhando de WO. Então o cenário de curto prazo a gente pode sim viver o que eu chamo de voo de galinha. E um voo de galinha seria uma valorização dos ativos. Mas a gente vê o cenário brasileiro de ativos financeiros é muito pequeno ainda dentro do contexto mundial, né? O Brasil tem menos de 3% de todos os tipos de aplicações financeiras que existem. Qual é a alternativa que a gente tem para o Brasil hoje, dentre todas que você consegue enxergar, que você, porventura, entende o perfil do seu cliente e vai buscar a solução? O que você enxerga como alternativa hoje para a alocação Brasil? Em alternativa à alocação Brasil, né? Tá, então assim, dito que eu acredito que o médio prazo é mais complexo, que o curtíssimo prazo tem uma oportunidade de um voo de galinha de curto prazo, aí eu vou usar uma adaptação agora, independentemente dessa minha percepção. Independentemente de ser Lula, Bolsonaro, Haddad, Ciro Gomes, não me interessa.
Na empresa a gente prega que qualquer projeto patrimonial só é sólido, só é seguro se tiver diversificação internacional. Ponto. O que é a principal preocupação do ser humano que já tem um estoque patrimonial mínimo, né? A gente trabalha com cliente que tem com a gente no mínimo R$1 milhão. Então é um indivíduo que a gente tem famílias de 30, 35 alocado com a gente, e tem famílias de 1, 2, 3, 5 milhões. Seja o menor, seja o maior, ele já tem um senso de crescimento, sim, todo brasileiro quer crescer patrimônio, todo ser humano quer crescer patrimônio, mas ele tem uma preocupação em perder. Ele tem uma preocupação em preservar a conquista dele até agora. Que a dor é muito maior, né? Que a dor da perda é muito pior do que o prazer do ganho, né? E aí eu digo sempre o seguinte, seja o cliente de 1 milhão, a família de 1 milhão, seja a família de 50, não existe solidez em um projeto de acumulação patrimonial sem diversificação de investimentos e de patrimônio no mundo desenvolvido. Não existe. Não existe. A gente não pode estar sujeito naquela ideia que eu falei no início. Deixa a gente torcer para o otimismo, deixa a gente trabalhar, mas eu não posso ter meu patrimônio ameaçado por retrocessos políticos, fiscais, jurídicos, tributários. O patrimônio já está ali conquistado, vamos preservar ele e vamos trabalhar em paralelo para as coisas acontecerem. Em percentual de alocação, quanto você acha sustentável e ótimo para uma família ter em alocação internacional assim hoje? Isso está muito ligado com o projeto daquela família. Tá? Para a gente não ficar fugindo de resposta e tentar dar ideias. Né? Vamos imaginar alguns cenários. Olha, essa família aqui não tem a menor chance de morar no exterior. Ela não tem gasto indexado a moedas internacionais. Ela é Brasil full. Ela é Brasil. Mas Brasil. Mesmo que a gente tenha uma família Brasil full, a gente tem grande parte dos nossos gastos atrelados à moeda estrangeira. Não, mas vamos pensar um cenário hipotético. É um país hipotético. comoditizado, né? Então, mas vamos pensar um cenário hipotético. Sim. Esquece, essa família não olha, ela não consome Samsung, ela não consome Apple, ela não toma vinho, ela não usa nada, ela só compra carro nacional. Não toma café e nem come pão. Cenário, porque até o trigo, né? Nem anda de carro. Mas vamos pensar assim no cenário extremo, para você entender a nossa filosofia. No mínimo, essa família deveria ter, se eu tivesse que exemplificar, 20, 25% do patrimônio lá fora. Porque a verdade é essa, não existe essa família hipotética. Todo mundo tem um consumo interligado com o mundo de alguma maneira. Todo mundo tem um potencial projeto de educar o filho, de dar um curso para o filho no exterior. Todo mundo quer consumir viagens de turismo internacional. Porra. Então as demandas são naturais, né? Sim. Então assim... E quanto maior o patrimônio que a família tem, maior são essas demandas também, né? Natural que você tenha padrão de consumo mais internacionalizado à medida que você tem mais capacidade financeira. E aí você vai montando o quebra-cabeça daquela família. Olha, não, meu filho, eu quero que faça faculdade no exterior, eu viajo 2 vezes por ano, meu carro é importado, eu gosto de vinhos e importo vinhos. Pô, peraí então, isso aqui não é mais 20%, isso aqui você já tem uma demanda sua, porque não é mais só uma lógica de proteção do teu patrimônio, é uma demanda sua de consumo internacional. E tem isso aí já pode levar para uma demanda de 40%, 35%, 45% do patrimônio lá fora. E tem aquela família que eu vou viver no exterior. Minha vida vai para lá, eu vou morar lá, venho no Brasil em dezembro visitar a família para fugir do frio. E aí né? Aí talvez seja 70%, 80% do patrimônio no mundo e 20% no Brasil, porque aqui é aquela selva bagunçada, mas que a gente sabe que é uma selva organizada, que dá oportunidade de ganho. Né? E através dos Estados Unidos a gente consegue acessar todos os outros mercados. Isso ainda que é consegue acessar o próprio Brasil. Exatamente. O Brasil é o Piauí pro mundo, né? É o Piauí pro mundo. Então, tanto é que, não, pô, peraí, aqui... cara, tu viu uma apresentação minha uma vez na vida, então. Eu fiz há uns 5 anos atrás eu fiz essa comparação, só que eu não fiz com Piauí, agora você não me roubou a apresentação, não. Ah, não foi com Piauí, fiz com não? Tocantins. Tocantins. Eu peguei uma lógica, numa apresentação... Que tá no mesmo patamar ali, não muda muita coisa. A gente vai levar esporro, porque a gente tá falando, a gente vai começar a falar... Mas é tamanho de PIB. Minha análise foi de tamanho de PIB. O que eu fiz lá atrás? Eu fiz assim, eu fiz uma comparação do tamanho de PIB de Tocantins pro Brasil, como o tamanho do PIB do Brasil pro mundo. E dava a mesma proporção. E nessa apresentação para clientes eu cheguei e falei, vocês gostariam de investir 25% do seu patrimônio com uma taxa maravilhosa em um único estado do Brasil que vai te dar essa oportunidade? 25 é muita coisa, etc. Eu falo, vocês têm 100% do dinheiro de vocês no Brasil, que representa para o mundo a mesma coisa que o PIB do Piauí representa para o Brasil. Exatamente. E hoje é impossível no mercado brasileiro de ações você diversificar o capital, porque é tudo correlacionado. É tudo correlacionado. Tudo correlacionado. É isso. E aí eu acho que só para tentar exemplificar também ainda sobre essa dinâmica internacional, para a gente avançar com essa lógica, tentar trazer um caso mais prático. Quais são as demandas para o exterior? Tem um lado que eu considero de defesa, tem outro lado que eu considero de oportunidades.
Defesa é você estar protegido contra ciclos econômicos distintos do que o seu Brasil. É você estar dolarizado. É você estar num país, nos Estados Unidos, por exemplo, que cumpre regras, contratos, que a institucionalidade é muito mais forte que a nossa, que o sistema financeiro é extremamente robusto. Política mais consolidada. Política mais consolidada, embora surjam os Trumps da vida de vez em quando, mas você tem uma solidez institucional, mercado financeiro, defesa, segurança, né? Aí o brasileiro fala, então eu tenho que abrir mão de retorno? Claro que não. Você, quando vai para o mundo, aí tem o mesmo argumento, serve para os dois lados. Ciclos econômicos diferentes, então pode ser que o Brasil esteja com uma lógica ruim, de bolsa, de mercados, e lá fora pode estar bem. A gente viu muito disso na última década, muito disso, né? Você tem um sistema financeiro extremamente profundo, com muita liquidez em bolsa, em renda fixa, mercados secundários gigantescos. Você tem estratégias de fundos que nem sonho existir aqui. Você tem um mercado de economia real via mercado financeiro, de private equity, venture capital, real estate, extremamente N vezes mais desenvolvido que o Brasil. Você tem, pensa de maneira fria, onde estão as principais empresas do mundo? É no Chile, no Brasil, na Argentina ou é nos Estados Unidos? Estados Unidos. Então, quando você quer desenvolvimento corporativo... Em qualquer empresa que vai abrir capital hoje ou quer se desenvolver, vai se desenvolver ou abrir capital no mercado americano. É o sonho das empresas brasileiras é abrir capital lá fora, né? A própria XP mesmo, a gente viu, ela não abriu capital aqui no Ibovespa. No Ibovespa não abriu capital aqui no Brasil. Aqui no Brasil, no Ibovespa. Abriu capital lá fora na Nasdaq. Exatamente, para abrir oportunidades. Até isso está acontecendo. Ou seja, isso é uma empresa brasileira que abre capital lá. Agora a gente está falando o seguinte, pensa nas maiores do mundo, são de lá. Pensa no desenvolvimento tecnológico do mundo. O iPhone surge aonde? Né? As tecnologias, o Zoom surge aonde? Aonde surgem as tecnologias novas do mundo? É tudo lá. Tivemos uma pandemia. Aonde foi o principal desenvolvimento de vacinas? Sim. É lá. Então, assim, é desde biotecnologia, tecnologia. Quem é um investidor agressivo e quer surfar a crista da onda do desenvolvimento corporativo, do surgimento de novos produtos, de novas tecnologias, isso você não vai encontrar em países emergentes majoritariamente, você vai encontrar lá. Então, tem também um lado de defesa, mas tem um lado de muitas oportunidades. E aí, só para exemplificar, hoje lá fora, o que é o ganho? O brasileiro tem muita dúvida disso, né? O que é o ganho lá fora? Uma renda fixa hoje extremamente sólida, de empresas consolidadas, um fundo ou um bonde direto, você consegue navegar hoje em 4, 5, 5,5% ao ano em dólares. Há um ano atrás você conseguia 2, 2,5% com juros zero no mundo e negativo na Europa. Zero nos Estados Unidos e negativo na Europa. Então você tem hoje renda fixa, multimercados globais, os chamados alternatives, líquidos. Você tem uma categoria que você consegue navegar, olhando o médio prazo sempre, não carimbado ano a ano, mês a mês, de 6 a 8 a 9% ao ano em dólares. Você consegue olhar a estatística de um S&P 500 ao longo dos anos, você vê historicamente, diluindo períodos menores, é uma média de 6 a 8% ao ano em dólares, com janelas longas, 15, 20, 30, 50, 70, 100 anos. Que é difícil demais ganhar do S&P. Em dólares, né? Aí você começa a olhar, isso para um investidor mais sólido, mais conservador, que não queira tanto risco. Aí você vai olhar, e o setor de tecnologia? Você já vai pegar um fundo de tecnologia que vai almejar acima de 12. Você vai pegar private equity, venture capital, vai almejar acima de 12 em dólares, acima de 13, acima de 15 ao ano. Então você tem um mundo... Gente, vocês vão achar que o brasileiro, o americano, o inglês, o alemão, aceitam não ganhar dinheiro com o capital deles? Não. Isso é o top. Isso foi uma conjuntura de 10, 15 anos de juro zero, juro negativo, que o desafio para a renda fixa ficou maior. Mas agora outras classes de ativos continuaram dando rios de dinheiro nessas fases. E é uma questão de encontrar o teu perfil de risco para você alocar lá fora com o objetivo de também ganhar dinheiro se você tiver a tolerância para essa agressividade, para tolerância para volatilidade, até porque lá fora até a renda fixa oscila. É um mercado predominantemente pré-fixado, curva de juros subiu, teu título caiu. Ponto. Hoje no mercado financeiro brasileiro é assim também, né? Mas então, pelo menos nisso a gente já está igual. Há um mês, né? Exatamente. Há um mês, porque o brasileiro achava que a renda fixa no Brasil não oscilava. A renda fixa era fixa, infelizmente a galera descobriu que não é mais. É isso. Então, assim, eu acho que, mais novamente, não deveríamos dar uma resposta a ciclos econômicos ruins ou a momentos políticos confusos. Deveríamos ter um projeto de vida de dolarização gradual do patrimônio, de internacionalização gradual. Se vai ser 20%, 40%, 60%, 80%, aí cada caso é um caso. É o quebra-cabeça familiar que a gente vai ter que montar.
entendeu? Beleza. Então acho que é essa a cabeça. Temos um potencial momento de curto prazo que pode desenhar uma narrativa produtiva para o Brasil. Temos um momento de médio prazo mais desafiador. E aí, então agora que tem curto prazo otimista, eu não internacionalizo. Não. Aí, daqui a 2 anos, alguma coisa azeda, agora eu internacionalizo. E aí você pega estatísticas de remessas cambiais. As remessas cambiais aceleram no Brasil por parte de pessoas físicas com os piores níveis de câmbio. Por quê? Porque o brasileiro ele faz a remessa de forma reativa. Ele não faz a remessa inserida num planejamento financeiro dele ou daquela família. Então, a gente precisa inserir esse tema estruturalmente na vida das famílias, aproveitar as oportunidades que tem no Brasil. O Brasil estruturalmente é um país de juros altos e dá várias oportunidades de renda fixa. Temos uma indústria de multimercados no Brasil fantástica. Uma das melhores do mundo. Temos diversas... O Brasil é perigoso, mais agressivo é, mas ao mesmo tempo tem N oportunidades. Ou que país teria uma população que só tem 50% da população com acesso a tratamento de esgoto? Então no Brasil você consegue entrar num private equity. Esgoto a céu aberto, isso é bizarro. Você consegue ganhar dinheiro num private equity que vai resolver o problema de saneamento básico do Brasil. Vai para os Estados Unidos ver se tem problema de saneamento básico nessas proporções. Não, esquece. Não tem mais. Então o risco e as lacunas do Brasil trazem N oportunidades. A gente tem que saber aproveitar aqui, alinhado com o perfil de investidor daquela família, daquele indivíduo. Mas o mundo, para mim, é uma composição de patrimônio inquestionável, inegociável. Se aquela família quer dizer o seguinte: eu quero dormir bem no travesseiro, eu quero ter solidez e proteção patrimonial. Se você quer realmente isso, não abra mão dessa internacionalização, porque um dia pode, tomara que nunca aconteça, mas um dia pode custar caro. Fábio, você tem aí 20 anos de mercado, né? Quase que eu tenho de Quase idade. isso, quase isso. Quase 20 anos, quase que eu tenho de idade. Cara, olha a cabeça da pessoa, olha o careca e fala que, porra, só porque eu tenho 41, né? E, cara, de todas as famílias que você atendeu, que alcançaram um sucesso financeiro, quais delas não tinha patrimônio dolarizado? Cara, sendo bem franco, quais não, dinâmica. Mas quantas? Assim, não, mas você vai entender assim minha resposta. Como essas famílias, né? Vamos lá, eu estou no mercado realmente há quase 17 anos. Atendeu muitas pessoas. Né? Você atende várias gerações já ao mesmo tempo, né? Porque você consegue, quando eu estava iniciando, você consegue atender uma família que o patriarca, a matriarca já tinham 70 anos, é um ciclo. Aí você tem o filho dele que tem 50 e pouco. Então tem vários ciclos, tá? O brasileiro que viveu década de 80, calote da dívida, e viveu Zélia Cardoso de Mello no início da década de 90, bloqueando o dinheiro das pessoas no banco, esse brasileiro é fácil você conversar sobre o projeto de internacionalização. Ele sofreu as consequências de ruptura no país. Sentiu no sangue, né? Ele viu o calote da dívida, que é o governo não pagar o que deve, quem é detentor de títulos públicos são bancos, fundos, pessoas físicas. Naquela época, o overnight rodando, um lastro em títulos. Então, ainda que fosse um público de maior capacidade de renda, porque o mercado de títulos públicos não tinha o acesso que tem hoje e a profundidade que tem hoje para pessoa física com qualquer ticket, né? Aquele cara viveu aquilo na veia. Zélia Cardoso de Mello deixou a gente sacar na época, eu era criança, eu nasci em 82, foi na década de 90 início, né? Mas eu via conversas de adultos, eles deixaram sacar como se a gente tivesse hoje na moeda real, se a gente pudesse só sacar 50 unidades monetárias da nossa moeda. Porque tinha que combater a inflação, evitando que as pessoas consumissem e acessassem dinheiro. Para quem viveu aquilo, pessoal, esse cara não conseguiu ter sucesso e viveu sustos ou quebrou de maneira extremamente relevante. De lá para cá, o Brasil bambeia, mas não cai. Então, uma geração mais nova está tendo êxito de acumulação, mesmo sem a tal diversificação global, porque a gente chega na beira do precipício e volta. A gente tem mensalão e volta. A gente tem petrolão e volta. A gente tem a maior recessão da República Brasileira com as contas públicas bagunçadas e volta. Aí vem o impeachment. Aí vem o Michel Temer, que por incrível que pareça foi o governo mais reformista da história do Brasil, com a maior impopularidade do Brasil. Né? Volta Temer, volta vampirão, né? O famoso volta vampirão. Então foi o governo mais reformista e que com menos tempo conseguiu entregar mais coisas, tendo a menor popularidade de todos os governos recentes. Menor tempo, menor popularidade e conseguindo manobrar o Congresso do jeito dele, né? E aí vem Dilma, rotulada por muitos a pior presidente que o Brasil já teve, né?
com grandes dificuldades, tentando ser economista, tentando centralizar, gente muito ruim em volta. Cuidado, tem coisas se repetindo daquele governo nesse governo. Então, assim, a gente flerta com precipício e volta. Então, uma geração que não viveu o início da década de 90, vamos pensar uma geração que é investidora nos últimos 25 anos, desde o Plano Real para cá, 27, 25, 30. Sou eu. Esse cara, ele ainda não teve uma ameaça mais concreta de ruptura para falar que o case dele de acumulação não deu certo. Então, esse cara está surfando pioras e melhoras, mas está sobrevivendo. Sem ruptura patrimonial. E é o que a gente espera que nunca aconteça, né? Tomara que nunca mais a gente viva um bloqueio de capital no mercado financeiro, tomara que nunca mais a gente tenha um calote da dívida, tomara que nunca mais a gente tenha uma maxi desvalorização cambial, mas as coisas acontecem e o patrimônio tem que estar preparado e a gente continua na torcida para não acontecer. O patrimônio tem sempre que estar preparado, né? Cara, eu acho que é isso. A gente acho que conseguiu abordar um tema bastante importante, que é a dolarização do patrimônio, cenário Brasil, diversificação, o quanto isso é importante. Rafa, tem alguma consideração final que você queira fazer? Reforçando mesmo, eu não comentei, mas tem um estudo do Credit Suisse que fala como as maiores famílias, né, no mundo conseguiram atingir um certo grau de rentabilidade, foi por meio de diversificação, investindo em moeda mais forte, em economias mais estruturadas. E eu acho que é exatamente por a gente ter um trabalho igual ao do Fábio, né, pessoas igual ao Fábio, que a gente consegue entregar para os clientes uma aposentadoria confortável, lá na frente saber que o patrimônio dele está protegido, não está só investindo, né, no mercado financeiro, que é um ovo igual ao Brasil hoje. Fábio. Deixa eu só fazer um último comentário, pessoal. O pessoal diz no mercado que não existe almoço de graça, né? Tem um único almoço de graça no mercado financeiro e na vida, que se chama diversificação. É o único almoço de graça que tem. Então sempre questione concentrações, porque isso... Aproveita o almoço de graça. Esse almoço de graça é fundamental e é um garantidor aí de um projeto de longo prazo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rafael. Show de bola o bate-papo aqui. Fábio, prazerzaço te conhecer. Como é que a gente consegue acessar seus conteúdos, te conhecer melhor? A Progredir Investimentos, a gente está reformulando agora o site, tá? Então nosso site em breve vai estar com uma cara nova e a gente vai se tornar um pouquinho mais ativo aí nas redes sociais. A gente já tem uma página no LinkedIn, a Progredir Investimentos, é só procurar por lá. E vamos aprofundar um pouco, modernizar um pouco, porque Instagram. O careca aqui já é um pouco mais velho e está precisando de uma rodada de novidades, juventude para trazer um pouco mais a gente no mundo digital. Mas procura a gente no LinkedIn, procura a gente no site em breve, vai ter lá um formulário de contato. Está quase na agulha para sair o site novo. E contem com a Progredir Investimentos aí para o que precisar, para a gente tocar um projeto sólido aí de longo prazo, de investimentos e de planejamento. Beleza, pessoal. Meu nome é Gabriel Moraes, assessor de investimentos aqui da Investmart. Esse foi mais um Smartcast. Agora, somos filhos de Deus, vamos tomar uma cerveja. Sextou, né? Né, Lira? Pô, São 7 horas e o chopp liberou desde as 4. 7 horas, o chopp liberou desde as 4 e nós somos filhos de Deus. Lira, Hugo Graças e Igor, Eu fui o depois último? de trabalharem tanto. Não sei. Não sei. Eu fui o último? Hã? Não é o último, não. Tem mais um. Então, mentira. Lira, Eu vou Igor beber, e o eles Hugo não. vão beber não, ainda. a mas gente eu vai. vou lá, eu vou Passa lá no beber stand um que tá com com você. chopp. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, meu Obrigado. amigo. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.